esse é o Claramente aqui na TV Novo Tempo. E eu hoje quero trazer algumas informações sobre o suicídio, mais uma vez, porque esse tema precisa ser mais apresentado. Então agradeço a você por sua audiência. A frequência do suicídio tem aumentado, infelizmente. O ato de matar a si mesmo tem que ver com depressão, mas também com outros sofrimentos mentais. A incidência da depressão tem crescido no mundo, como eu disse, infelizmente. De 2005 até 2015, a presença dessa doença do humor aumentou em 18,4%. Pelo menos entre 340 e 350 milhões de pessoas de todas as idades sofrem com depressão. Cerca de 800 mil pessoas morrem por suicídio a cada ano, sendo a segunda principal, olha só, a segunda principal causa de morte entre pessoas, sabe com que idade? Entre 15 e 29 anos de idade. O Brasil é o oitavo país no mundo, do mundo onde se cometem mais suicídios. Nas Américas, cerca de 50 milhões de pessoas viviam com depressão em 2015, ou seja, cerca de 5% da população. Não existe uma causa única para o suicídio. Ele envolve fatores socioculturais, genéticos, psicodinâmicos, filosóficos existenciais e também ambientais. A existência de uma enfermidade mental é um fator de risco importante para o suicídio. Uma revisão de 31 artigos científicos publicados entre 1959 e 2001, englobando 15.629 suicídios na população em geral, uma amostragem grande, demonstrou que em mais de 90% dos casos caberia um diagnóstico de transtorno mental na época em que foi feito o ato fatal. Nesse estudo, de 15.629 casos de suicídio, verificou-se que 3,2% não tinham diagnóstico, 10,6% tinham esquizofrenia, 11,6% tinham transtorno de personalidade, 22,4% tinham transtornos ligados ao uso de substâncias, a dependência do álcool e de outras drogas psicoativas. 35,8% apresentavam transtorno do humor, depressão ou a doença bipolar. Então, a situação se agrava quando existem combinações das doenças, como, por exemplo, depressão junto com alcoolismo, ou depressão junto com ansiedade e agitação. Mas isso não quer dizer que todo suicídio se relaciona a uma doença mental. E nem que todo mundo que sofre uma doença emocional vai se suicidar. Mas é importante considerar que a presença de doença mental é um fator de risco para o suicídio. No fundo, o suicida não quer morrer. Ele não sabe como continuar vivendo com aquilo que para ele é um beco sem saída. Mas sempre existe uma saída. Não necessariamente para aquilo que a pessoa deseja, mas pelo menos para ela aprender a suportar a perda e a frustração, assim como a raiva contra a realidade, raiva esta que ela joga contra ela mesma, se agredindo mortalmente. Cerca de 1 milhão de pessoas se suicidam cada ano no mundo. São quase 2.740 por dia, 114 por hora, ou quase 2 pessoas por minuto. Que coisa, né? Se considerarmos as tentativas, botar junto também as tentativas, o índice fica entre 15 a 25 milhões por ano. Tristeza, né? O que leva as pessoas ao suicídio? Várias coisas: uso de drogas, crise psicótica, falência financeira, o término de um relacionamento, a perda de emprego, a morte de uma pessoa amada, uma solidão profunda, abusos sofridos pela pessoa, vergonha, entre outras causas. Pessoas que se suicidaram deram sinais de que pensavam seriamente em se matar. Uma ajuda importante ao suicida em potencial é a família valorizar na pessoa a presença de sentimentos de dor, de tristeza, de desesperança, observando e valorizando frases típicas de indivíduos que pensam em suicídio. Sabe quais são algumas dessas frases? A pessoa fala assim: por que Deus não me leva?
Ou então, eu estou com vontade de ir para a terra dos mortos. Ou então, eu não sei para que vou continuar vivendo. Neste caso, na presença de ideias assim, junto com a diminuição da capacidade produtiva, o isolamento, a tristeza constante, a perda da energia, então o familiar precisa abordar essa pessoa para conversar e tentar entender o que a está entristecendo e animá-la para um atendimento psiquiátrico ou psicológico. Será importante explicar ao indivíduo que tem ideias suicidas que os filhos, os netos precisam dele, mostrando como ele ou ela é importante na vida deles, dessas pessoas familiares. Ajudará a falar com a pessoa que num estado depressivo existem circuitos cerebrais alterados que favorecem uma visão distorcida da vida e da realidade e que quando isto for corrigido, o alívio pode surgir sim. Em algum momento será útil comentar que a mente humana se adapta à perda e que não necessariamente a pessoa vai ficar sofrendo na mesma intensidade o tempo todo nos próximos anos. O que é bom, explica para ela, o que é bom, que a gente sente, passa, mas o que é ruim também passa. Então, diga para a pessoa que tem falado em ideias de se matar que numa hora de crise forte do pensamento suicida, ela deve comentar sobre isso, com quem estiver perto, sobre isso que ela sente, e se estiver sozinha, deve telefonar para um amigo ou um parente e falar do assunto. Ou então, se for possível, sair de casa e se encontrar com um familiar ou com um amigo que vai dar suporte naquela emergência. Claro, a pessoa que mora sozinha. Também deve entrar em contato com um profissional, o seu médico, o seu psicólogo, que cuida do seu tratamento. Ajuda muito a pessoa a orar também para que as ideias pessimistas sejam controladas e afastadas da mente. A manutenção da fé religiosa previne tragédias como o suicídio. Lembrar a si mesmo, importante isso, de que a sensação ruim e o pensamento destrutivo não ficará o tempo todo perturbando, desde que a pessoa tome uma atitude para evitar permanecer assim, pensando desse jeito. O familiar ou amigo de uma pessoa que tem ideias suicidas não precisa se preocupar por achar que se tocar no assunto isso pode estimular o ato. Não mesmo. Dialogar francamente sobre o suicídio pode oferecer para a pessoa outras opções de tentativa de solução daquilo que a aflige e pode dar a ela tempo para repensar sobre essa decisão trágica e radical. Para prevenir o suicídio, é importante a pessoa criar vínculos afetivos fortes ao longo da vida, para que estas amizades se tornem uma âncora no viver. Desenvolver um sentido para a vida que promova esperança, já que a desesperança está no núcleo do pensamento depressivo e suicida. Praticar a intimidade com Deus através da oração, do estudo de textos espirituais como a Bíblia, bem como desenvolver intimidade afetiva com pessoas para o fortalecimento da amizade, ajuda muito na prevenção. Evitar também viver num clima de competição e evitar um estilo de vida consumista. Eu quero deixar um pensamento para você que tem pensado em se matar ou para você compartilhar com alguém que tem pensado nisso. E é o pensamento seguinte, diz a Bíblia assim, porque assim diz o alto e sublime que habita na eternidade e cujo nome é santo. Num alto e santo lugar eu habito, como também com contrito e abatido de espírito, para vivificar os espíritos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Isso está em Isaías 57, versículo 15. Até o próximo, Claramente. Que texto maravilhoso, ele encerrou agora esse Claramente. Obrigada, Dr. César. Você que quer rever esse ou outro Claramente, basta acessar lá na nossa playlist no YouTube, youtube.com/Vida e Saúde NT. E eu sei que Outubro Rosa tá com tudo, mas outubro também é mês da criança aqui, né? E aqui no Novo Tempo a gente tem uma super novidade. A gente sabe que a infância é a fase de descobertas e é muito importante que a criança descubra coisas boas, coisas que vão ajudá-las por toda a sua vida. É tempo de desvendar os mistérios da ciência, desbravar o mundo ao redor e conhecer as maravilhas da Palavra de Deus.
E é por isso que a Novo Tempo preparou a Semana Infantil Incríveis Descobertas, que vai reunir o melhor conteúdo infantil para ensinar às nossas crianças que a maior descoberta é o amor de Cristo. Então, sabe quando começa? Hoje, de 4 a 8 de outubro, às 6h15 da tarde, você e toda a família e todas as crianças têm um encontro marcado com essa programação que conta com muitas participações especiais, aquela turma que a criançada gosta, sabe? E tem também artistas da gravadora Novo Tempo trazendo música, como Minha Vida é uma Viagem, Arautos do Rei, Débora Tim e muito mais. E é claro, você que gosta da Aninha aí, ela vai estar lá também e vai mostrar para a criançada que elas também podem fazer parte dessa missão de espalhar o amor de Jesus. Ó, que tal descobrir agora o que vai acontecer nessa programação especial? Acompanhe esse vídeo. Você sabe de onde vem a luz? A turma da Tia Cecel e os cientistas do Super Lupa irão responder às suas perguntas no Incríveis Descobertas. Hoje, às 6h15 da tarde, no canal da TV Novo Tempo, youtube.com/Novo Tempo. Muito bem, olha, minhas filhas já estão antenadas, querem participar. 6h15 da tarde, começa hoje, vai até o dia 8 de outubro, até o finalzinho dessa semana. Você vai conhecer então aqui, cada dia vai ter, né, a revelação ali de projetos novos, lançamentos que só foram possíveis graças ao projeto Anjinhos da Esperança. Essa semana está muito especial e ela tem um objetivo, gente, ensinar que idade não importa quando se trata de levar esperança e o amor de Jesus. Seja qual for o tamanho ali da sua participação como doador, você também pode fazer parte desse projeto. Olha, a Novo Tempo, ela se transforma em bênçãos incontáveis e também em incríveis descobertas. Já sabe, né? Então, olha, chama a sua família para acompanhar essa semana incrível que começa hoje, dia 4 de outubro, às 6h15 da tarde, vai até às 7h. E você só precisa acessar o YouTube, youtube.com/Novo Tempo, para acompanhar essa programação incrível que a Novo Tempo preparou para você. A gente faz um intervalo agora, na volta tem receita por aqui, refrescante, cheia de sabor. É o creme Delícia Tropical, que eu te ensino daqui uns minutinhos. Eu volto já.